resoluções para serem aprovadas. A redatora para fazer a leitura das mesmas. Minuta, reforma do regimento interno. Dispõe sobre a emenda aditiva ao regimento interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. De relatoria do senhor conselheiro Otávio Lessa, subscrito por mais 3 conselheiros. Minuta de resolução normativa 2018. Dispõe sobre a alteração do artigo 82, com acréscimo do parágrafo 2º e alteração do parágrafo único em parágrafo 1º, da resolução número 003/2001, de 19 de julho de 2001, que aprovou o regimento interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. De relatoria do senhor conselheiro Fernando Toledo, subscrito por mais 3 conselheiros. Em votação, as resoluções. Conselheiro Otávio, que apresenta... Como eu sou relator, é outro de acordo com a resolução do conselheiro Fernando. Conselheira Maria Cleide. Acompanho, senhora presidente, as duas propostas. Conselheiro Anselmo. Senhor presidente, estão sendo submetidas as duas? Sim, as duas já? As duas. Tá. Excelência, em ambas, eu não teria como acompanhar, votando contrariamente, em função do descumprimento do artigo 259 seguintes do regimento interno. Primeira situação. A segunda situação é que, na resolução que cuida da alteração do artigo 82, quanto ao acréscimo artigo 82, eu tenho que verificar direitinho aqui, só um minutinho, por gentileza, para não falar de achismo. Quanto à questão do artigo 82, alteração do artigo 82 regimental, com acréscimo dos parágrafos 1º e 2º, quanto ao caput do artigo 82, não tenho nada a opor. Quanto à questão do parágrafo 1º, também nada a me opor, porque, na verdade, quem faz é o relator. Agora, quanto ao parágrafo 2º, eu não tenho como acompanhar, em virtude do malferimento, dentre outros, dos artigos 17, parágrafo 1º, e 38, parágrafo 4º da Lei Orgânica. Em função disso, quanto ao parágrafo 2º do acréscimo da resolução ao artigo 82 regimental, eu voto contrariamente em função desses dois problemas que reputo relevantes e que impedem a sua aprovação. Na obediência a partir do artigo 259 regimental do rito e a questão também, desculpem, até estou aqui fazendo um equívoco, se não obedecer o rito, eu não tenho como votar na matéria inteira. Primeiro, por causa da não observância do rito. O tribunal, entendendo superado isso, não acompanha no parágrafo 2º por contrariar frontalmente a lei orgânica, dentre outros artigos 17, parágrafo 1º e 38, parágrafo 4º. Quanto à segunda resolução, Excelência, da mesma forma já aqui, a desobediência ao rito determinado a partir do artigo 259, tendo em vista aí que eu vejo ferido a questão do princípio do sorteio e da eventual distribuição e a autuação da proposta e seguintes. E também, por entender, Excelência, violado, não me sentir o princípio da impessoalidade, tendo em vista que a situação, a mim, parece casuísta, vai atender apenas a um conselheiro e, em função disso, por ver mal ferido o princípio da impessoalidade,
eu deixo de acompanhar. Esses são os meus votos nessas duas matérias, em tese, submetidas à apreciação do tribunal, senhora presidente. Conselheiro Fernando. Senhora presidente, uma das matérias é a resolução apresentada por mim, naturalmente, voto favoravelmente e acompanho a segunda resolução apresentada pelo conselheiro Otávio Lessa. Conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, eu também estou acompanhando a aprovação das duas. Eu estou sem acesso aqui ao regimento interno e à lei orgânica. Só queria esclarecer se esse rito que não foi observado, que não está sendo observado hoje, ele foi observado nos demais normativos do tribunal, nas demais resoluções, propostas de criação de resolução interna, instrução normativa do tribunal, ou se ele não vem sendo obedecido. E eu também gostaria de saber qual foi a grave violação à norma procedimental para a elaboração desse normativo. Excelência, está à disposição regimental no artigo 259, e aqui nós estamos tratando apenas de alteração regimental, não de resoluções normativas que não alterariam ou não deveriam alterar o regimento, e nem aquelas resoluções normativas que cuidem de matéria de economia interna, mesmo porque previsão constitucional, essas matérias só teriam validade por só teria validade por 6 meses, na forma do artigo 266 regimental. A partir do artigo 259, apesar de alertado aqui, inclusive, quando presidi uma das sessões, que se observasse estritamente o processo de alteração, trata assim, que a proposta de reforma registrada e autuada será distribuída a um relator. A mim parece claro aqui que há uma homenagem ao princípio do sorteio. E demais situações advindas disso, todo posterior desenrolar, que de posse dos autos e dentro de 48 horas, o relator faria distribuir cópia da proposta, fato que eu entendo não observado, apesar de ter sido distribuído via plenário um papel em que foi feita a leitura, claro, em sessão pública, mas que eu entendo não obedecido estas questões. E também outra questão de fundo, a questão de não oferimento do princípio da impessoalidade. Com relação, e tratando só de normativos que alterem norma regimental, não de resoluções normativas, tá? Nesse sentido, deveria seguir o que dita aqui o regimento. Com relação, não sei se Vossa Excelência perguntou também da outra proposta, das duas. No artigo 17 da Lei Orgânica, diz o seguinte, dentre outros, a decisão em processo de prestação de contas, dentre outros, né, e tomada de contas pode ser preliminar ou definitiva, parágrafo 1º, parte final. Preliminar é a decisão pelo qual o relator ou o tribunal, antes de pronunciar-se quanto ao método das contas, resolve sobrestar o julgamento, ordenar a citação ou audiência dos responsáveis, ou ainda determinar outras diligências necessárias ao saneamento do processo. Por isso que eu entendo que o parágrafo 2º da alteração, ou acréscimo ao artigo 82 desse parágrafo 2º, segundo a alteração proposta aqui, em tese proposta, ela violaria frontalmente esse dispositivo legal. E tem outros, mas, por citar, vou me ater esses dois.
o artigo 38, parágrafo 4º, ainda reforça esse entendimento no que diz o artigo 38, abre a seção que trata da fiscalização de atos e contratos. Não só a questão de prestação de contas, tomada de contas, mas também em outros tipos de fiscalização. O tribunal comunicará às autoridades competentes dos poderes do Estado o resultado das inspeções e auditorias que realizar, inclusive para as medidas saneadoras das impropriedades e faltas identificadas. Então, até essa comunicação também seria o tribunal. E o tribunal, na verdade, eu entendo, ele age em função do que decide o seu órgão colegiado, que é o pleno, independentemente ou harmonicamente com as disposições específicas que cada relator tem sob sua batuta legalmente e regimentalmente estabelecidos. É nesse sentido, senhor conselheiro, que o meu voto é desta forma quanto a estas pretensas alterações regimentais, senhor conselheiro. Presidente, eu peço vênia, mas eu vou acompanhar as propostas, votando pela aprovação das duas propostas. Conselheiro Sérgio. Senhora presidente, eu também acompanho o relator e sua proposta de alteração regimental. Senhor presidente, questão de ordem, só para não dizer que eu sou incoerente, há um dispositivo regimental em que a votação se dá apenas pelos conselheiros titulares. Para alteração regimental. Eu posso... Por gentileza. Poxa, não, excelência. Agora, também o tribunal poderia passar por cima disso também sem problema algum. Artigo 265, senhora presidente. A aprovação da reforma regimental da CA após 8 sessões ordinárias, contadas a partir da apresentação do projeto, com no mínimo 5 votos favoráveis de conselheiros titulares. Obrigada, conselheiro. Doutor Sérgio, conselheiro, por força regimental, a manifestação de Vossa Excelência Fica impossibilitado de votar, sem problema, senhor presidente. Então, aprovadas as propostas de resolução apresentadas. Passamos agora ao horário do expediente, facultando a palavra à senhora conselheira e aos senhores conselheiros para querendo fazerem uso da mesma. Não havendo quem queira se manifestar neste momento, passamos à ordem do dia para relatar, conselheiro Otávio. Senhora presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público. Eu vou passar a relatar, conselheira, todos os processos que eu tenho até hoje com relação à aplicação das verbas do Fundef, que é aqueles processos, alguns pedidos vistos e outros da minha relatoria. O requisito de admissibilidade que o próprio Ministério Público sugeriu na época. Então, eu tenho em mãos do conselheiro Sérgio, aí, conselheiro, eu vou só, porque o voto é um voto único para todos os processos. Então, eu vou dizer, os que eu pedi vista, ver se faltou algum, ver o conselheiro Rodrigo também. Então, do conselheiro Sérgio, presidente, é o 11.232 de 2017, é o 11.234 de 2017, o TC 11.228 de 2017, o processo 11.227 de 2017, o processo 10.482 de 2017, o processo 11.230 de 2017 e o processo 11.233 de 2017. Esses são votos vistos do conselheiro Sérgio. Do conselheiro Rodrigo,
são o 11.222 de 2017, o 11.218 de 2017, 11.217 de 2017, 10.480 de 2017, 11.214 de 2017. Esses são do voto vista do conselheiro Rodrigo. Esses outros aqui são as decisões simples, que é o mesmo voto, mas que de nossa relatoria. São os processos 10.885 de 2017. Esses são da nossa relatoria, não é voto visto. 10.885 de 2017, 10.890 de 2017, 10.481 de 2017, 10.884 de 2017, 10.888 de 2017, 10.891 de 2017 e 10.889 de 2017. Versus os autos sobre representações com medida cautelar formulado pelo Fórum de Combate à Corrupção de Alagoas, em face de todos esses municípios que representam, que estão nesses processos já relatado o nome. Relacionado à aplicação de verba originada da execução de títulos judiciais referente à diferença pecuniária havida no repasse do antigo Fundef. Os autos foram evoluídos ao Ministério Público de Contas, que, através de vários pareceres da lavra dos procuradores, opinou no sentido do recebimento da representação, acolhimento do pedido cautelar e com a citação do gestor municipal. Inicialmente, cumpre destacar o atendimento ao requisito de admissibilidade, conforme previsto no artigo 191, inciso 1º do Regimento Interno do Tribunal de Contas de Alagoas, legitimidade do denunciante, bem como sendo suficiente apenas que indique elementos que corroborem dos fatos alegados, de forma que sirva de fundamento para se iniciar as atividades de controle, além de conter referência ao administrador ou responsável sujeito à jurisdição que se trata a matéria de competência do TCE-AL. O Ministério Público de Contas assevera que devem ser observadas, quanto à utilização dos referidos recursos, aquelas finalidades previstas em lei que justificou a arrecadação do Fundef, observando o Plano Nacional de Educação. É-se disso que, examinando apenas sobre a ótica da vinculação da aplicação dos recursos do antigo Fundef, está sedimentada a posição jurisprudencial da vinculação para a área da educação, das verbas oriundas da execução dos precatórios do antigo Fundef. A jurisprudência é farta nesse sentido. Começarei do relator, do desembargador federal Edilson Nobre. Vinculação exclusiva ao Serviço Público de Educação. Abertura de conta específica para este fim. Remessa necessária encaminhada ao juiz da Primeira Vara Federal. Vou ler do parecer dele, mas que serve para todos. Que julga procedente, em parte, o que o município tal mantém a vinculação à manutenção e desenvolvimento do ensino da educação montante integral, creditado em seu favor, decorrente do pagamento dos precatórios pedidos nos autos, que tramitou na vara da Primeira Vara Federal. Não acolhendo, contudo, o pleito ministerial de abertura de conta específica para este fim por construção pretoriana e ante da ausência da previsão de lei disciplinadora da ação civil pública, lei número 7347 de 85, de remessa necessária, passou-se a aplicação do regramento previsto na Lei de Ação Popular acerca da hipótese de cabimento do reexame do ofício daquela ação coletiva. Precedente do SCJ, é plausível o entendimento que as diferenças do Fundef a serem aquitadas mediante precatório conservem a mesma natureza, razão pela qual deverão ser aplicadas no custeio da educação. A tese ganha ainda mais relevo em vista da recente decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Civil Ordinária 648, em que restou assentado que se mantém a vinculação da Receita da Educação por ocasião da liberação do requisitório do pagamento. Merece reforma a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública, intentada pelo MPF, em fase da municipalidade,
apenas para que conste expressamente a obrigação de que a liberação dos recursos provenientes de precatório respeite a complementação das verbas do Fundef, seja feita em educação. Tal diretrizes afigura-se com a proteção dos direitos sociais em causa, proporcionando a eficácia da verificação pelos órgãos de controle da sua aplicação nas finalidades legais. Remessa oficial provida para que conste obrigações de que a liberação dos recursos provenientes dos precatórios respeite a complementação das verbas do Fundef, seja feita em conta específica destinada à manutenção e desenvolvimento da educação da municipalidade. Assim posto, o Tribunal de Contas acompanha o entendimento posto pelos tribunais superiores quanto à destinação exclusiva para a área de educação, ressalvando a discussão jurídica quanto ao pagamento de honorários advocatícios com as verbas oriundas dos precatórios do Fundef, conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que entende a possibilidade de retenção dos honorários conforme julga abaixo. Da palavra do ministro Francisco Falcão. Processual civil, administrativo, honorário advocativo. Recurso especial improvido consoante o entendimento dominante desta Corte Superior de Justiça, com a aplicação do enunciado número 568 da súmula do STJ 2. Segunda, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento que é possível ao patrono da causa, em seu próprio nome, requerer o destaque da verba honorária mediante a juntada dos autos do contrato de honorário dos termos do artigo 22, inciso 4 da Lei 8.906, de 94, até a expedição do mandato de levantamento do precatório. Na hipótese dos autos, os honorários contratuais envolvem verbas oriundas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Ministério Fundef, o que não afasta o direito do patrono em reter seus honorários, conforme entendimento da segunda turma do STJ no julgado do RESP 1509-457, relatoria do ministro Humberto Martins. A contratação dos escritórios de advocacia pelos municípios recebeu posição favorável da primeira turma do STF, através do recurso extraordinário 914-948, na decisão de 24 de março de 2017, relator o ministro Luiz Fux, que merece transcrição para a reflexão que traz na avaliação desta contratação. Veja, segundo o agravo interno do recurso extraordinário tributário, Fundef, vinculação dos valores, execução, precatório, possibilidade de retenção de honorários contratuais, matéria de índole infraconstitucional, ofensa direta à Constituição da República, garantia de acesso à justiça, razões suficientes para a manutenção do acordo recorrido. Incidência da súmula 283 do STF, a impossibilidade de condenação em nova sucumbência, ausência de fixação de honorário na origem, agravo interno desprovido. Entendo que ou cobra a sucumbência ou os honorários. Quanto ao pedido de liminar, perde-se o objeto de tal cautelar, uma vez que já sedimentou o entendimento jurisprudencial na seara jurídica e administrativa, no que pertine aos tribunais de contas, sobre a referida destinação das verbas oriundas dos precatórios do antigo Fundef. Portanto, não obstante a decisão desta Corte de Contas, no processo 14.189 do Gabinete da Presidência, publicado em 14 de novembro de 2016, que analisou o mérito da demanda, esta restou superada pelo novo entendimento jurisprudencial, quanto à vinculação para uso da área da educação, ressalvando a discussão jurídica sobre o pagamento dos honorários advocatícios. Nessas condições, eu voto, ante as considerações acima, no uso das atribuições constitucionais, legais e regimentais a mim concedida, voto A, pelo não acolhimento da representação, /denúncia, com a consequente arquivamento nos termos do artigo 193 do Regimento Interno, e B, que seja publicada a presente deliberação no Diário Oficial Eletrônico, para sua eficácia jurídica. É como voto, presidente e conselheiros. Com a palavra o Ministério Público. Senhora Presidente, só queria fazer uma palavra em relação ao honorário advocatício, que nenhum tribunal desse país, quando libera honorário a advogado, vai entrar no âmago da contratação. O advogado acosta o contrato, 20%, é feito destaque. O STF não vai entrar no mérito da contratação se obedecer aos ditames legais ou não.
isso é assunto para outra ação que está sendo pleiteada pela AGU aqui no estado de Alagoas. A AGU entrou com várias ações de improbidade em relação a essas verbas honorárias. Em relação à representação, o Ministério Público entende que ela deve ser provida. O fato de havido mudança jurisprudencial não torna a representação descabida, ao contrário, torna ela mais evidente, ou seja, é necessário uma ordem também do Tribunal de Contas de Alagoas para que os municípios destinem essa verba à educação. Então, para mim, essa mudança do TCU, do STF, na verdade, o STF nunca teve entendimento contrário a isso, né? O TCU se manifestou dizendo que essa verba é vinculada 100% à educação, portanto, não é o caso de arquivar a representação, e sim dar provimento, sim, de ter mais uma ordem, mais um órgão de fiscalização vinculando essa verba à educação. Ou seja, tem o MPF que quer vincular, tem a Justiça Federal vinculando e tem o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Mas aqui, uma questão de ordem. Daqui eu falo exatamente isso. Aqui a nossa resolução, que tinha sido aprovada na época por nossa relatoria, ela está superada exatamente pelas discussões, pelas decisões já do Judiciário. Então, aqui já está dito isso, ou seja, que ela tá superada, ou seja, aquilo, as decisões judiciais, na verdade, a nossa decisão administrativa, ela está se colocando, ela automaticamente está vencida, porque as decisões do setor, da parte jurídica já definiu que é exatamente como Vossa Excelência está falando, e eu estou só ratificando aqui no voto. Mas, mesmo assim, conselheiro, o Ministério Público entende que deve haver um reforço nessa ordem. Porque eu me lembro que naquele ofício foi enviado um ofício aos prefeitos com base numa decisão aqui, majoritária, apertada, como se tivesse um efeito vinculante, que não tem. Essa decisão que foi feita em 2015 ou 2016 não tem efeito vinculante. Então, é preciso que o tribunal ele reconheça a mudança jurisprudencial, vamos dizer assim, e a acolha para que seja mais uma ordem a forçar o prefeito, que muitos prefeitos estão aplicando essa verba, independentemente de TAC, de ordem judicial, já estão aplicando a educação mesmo por consciência própria. Mas é bom mais um reforço. Sim. Ou seja, a representação tem que ser julgada com mais essa ordem. É nosso entendimento. Sim, presidente, só para esclarecer. Eu como relator desse voto, e se esse voto for o que do entendimento, eu não me oponho em nenhum momento, presidente, que seja sugerida a presidência, de como a gente fez no passado, informando que a presidência, após a decisão do que ficar colocado aqui no plenário, que seja informado que essa foi superada ou não, dependendo da votação que tiver aqui. Eu apoio já de antemão, como relator, se for esta posição, que pode ser feita essa correspondência do presidente, através da presidência, dizendo se foi a destinação efetivamente da educação, que é o que eu estou sugerindo também aqui. A proposta do Ministério Público é simplesmente para reforçar aquilo que está sendo colocado aqui. Publicidade mais. A palavra, conselheiro. Senhor presidente, assiste razão o Ministério Público quanto à questão de uma decisão apertada, mas, pelo que eu já vi aqui no pleno, vai ser feito súmula com 2 decisões, então está no rumo. Mas outra coisa que eu queria aqui perguntar do relator, a não ser que eu tenha ouvido de forma equivocada, se no dispositivo dele, ele está ressalvando os honorários advocatícios. E se, eu não sei, aparentemente os processos de vistas, tem processo meu também, Excelência? Só do Rodrigo e do... Eu queria saber se esses processos, eles cuidam especificamente da questão trata especificamente da questão dos honorários advocatícios, tratam? Não, aqui eu estou dizendo que a única ressalva, pelo posicionamento do próprio Judiciário, do STJ e do STF, é a discussão que ainda está em curso com relação a honorários, mas não entro no mérito, porque o que eu estou entrando aqui é que o que já está sendo solicitado nesse encaminhamento do foco, ele está superado, porque a Justiça já decidiu, e eu estou acompanhando o que a Justiça está colocando, que é os 100% do que for ser aplicado na educação. A outra parte tem desembargadores que estão retendo, não estão retendo, mas isso aí é uma decisão que eu acho que é um outro momento. Eu estou aqui
apenas com relação a exatamente a nossa resolução, que dava uma destinação, e agora, pelo entendimento que foi levantado e pelas decisões do Judiciário, acompanhando o que o Judiciário está dizendo. É isso só que eu estou pretendendo nesse Só para aclarar a situação, no seu dispositivo, no seu voto de mérito, o senhor não está fazendo qualquer ressalva à questão dos honorários. Não. No seu voto de mérito, decido. Não. Ressalvando honorários. Não está acontecendo isso no seu voto de mérito. Estamos ressalvando isso aí. A questão com relação aos honorários, a gente não tem nem vamos esperar que a Justiça decida, porque ela não está, ainda tem vários tipos de voto que ninguém até agora consegue, eu acho prudencial, na minha visão, aguardar uma decisão do Judiciário, que é a decisão, vamos dizer assim, no final, que vai prevalecer. Obrigado, senhor. Encerrada a discussão. Bom, senhora presidente, eu ainda queria Com a palavra. discutir aqui é o seguinte, eu penso, conselheiro, com todo respeito, conselheiro Otávio Lessa, eu peço vênia aí a Vossa Excelência, esses processos, eles tratam especificamente da contratação desses escritórios e fala também e trata a representação, ele dispõe como a irregularidade o pagamento desses honorários com verba que é da educação, como Vossa Excelência até reconhece, diz, não, esses recursos são vinculados à educação. Então, como é que se está pagando honorários advocatícios com esses recursos? Se Vossa Excelência, própria Vossa Excelência reconhece que esses recursos são da manutenção e educação básica do ensino. Então, isso aí, já existe uma contradição nisso aí. E aqui, a gente, quando eu relatei esses processos, primeiro, foi pelo conhecimento, né, da representação, e o deferimento da medida cautelar foi no sentido exatamente de que se evite esse tipo de pagamento, porque são pagamentos ilegais, exatamente em razão disso, de que são recursos vinculados à educação. E ainda chama a atenção que uma decisão recente, do dia 8 agora, de maio, e que, em razão de uma decisão, atendendo a uma decisão do Conselho de Justiça Federal, todos os juízes de todo o país não poderão mais autorizar destaques de honorários advocatícios contratuais, né? O que se vinham fazendo antes. Então, assim, exatamente, isso está no site do TCE do Maranhão, essa decisão. De ontem? Foi do dia 8. 8, hoje são 10, né? Aí já estava pronto. Não, só uma informação a mais que eu estou trazendo, olha aqui, né? escuta aqui uma questão de ordem aqui. Ele tá... Já caiu, então, hoje... Tá certo. Mas, assim, independentemente disso, e eu também chamo a atenção a decisão do TCU que também afirma nesse sentido. Então, assim, o tribunal, decidindo-se dessa forma, determinando o arquivamento disso aí, sem sequer apurar isso, essas representações, conselheiro Otávio Lessa, ele vai na contramão de todos os demais tribunais de contas que estão apurando esse tipo essas verbas aí. Então, eu penso que o tribunal deveria, pelo menos, ter o cuidado de conhecer dessas representações, da admissibilidade e se investigar, porque agora nós não vamos entrar no mérito dessa questão. Isso aí vai ser examinada, essa contratação, né? E depois, posteriormente, o tribunal vai discutir novamente essa questão, que, por enquanto, o tribunal, considerando que essas verbas são vinculadas à educação, não poderiam ser pagas esses honorários. Então, o deferimento da medida cautelar foi nesse sentido. E demais, assim, a decisão foi no sentido de que a diretoria de fiscalização dessa Corte de Contas apure, né, os fatos noticiados nessas representações, para que nos deem subsídio até mesmo de a gente, no futuro, a gente decidir aqui e discutir com mais propriedade. Era isso, senhor conselheiro. Presidente, não me resta uma dúvida. O conselheiro Sérgio falou da contratação de escritórios, se não me falha a memória, aí na... Isso. E esse processo todo trata de contratação, isso que eu perguntei...
Todos os meus casos que não são voto vista, o que é que eu fiz? Todos eles, eu já solicitei à diretoria, e no caso da diretoria não ter, já solicitei ao gestor que encaminhe o processo da contratação, que eu acho que é em outro momento e em outro processo. Entendeu, conselheiro Sérgio? Não, entendi. Ó, Então, e em nenhum momento a gente está sendo dúvida. colocado que eu, de acordo. Agora, nós, com relação de adiantar que se pode pagar, se não pode pagar, absolutamente não estamos entrando nesse mérito. Nós estamos entrando no mérito com relação ao que já está posto no judiciário, e o meu entendimento é esse. Esse é o meu entendimento. Mas o processo, ele cuida da contratação? A minha dúvida. Não, não. é da verba utilizada para pagar. É garantir que não vá para outro lugar. É. E não vai. Hoje está toda bloqueada pela própria justiça, eles não podem gastar, Só a para não ser em educação. educação. Encerrada a discussão, em votação, conselheira Maria Cleide. Senhora Presidente, eu acompanho o relator, até porque é um outro processo onde eu fui relatora, num caso parecido, que também entendo que o contrato vai estar aqui no tribunal, vai ter o momento de ser analisado o contrato. Então, esse é o nosso entendimento e eu acompanho o relator. Conselheiro Anselmo. Excelência, se eu não tenho voto antecipado, se tenho, eu já aqui reitero. Se não tenho, eu acompanho o relator originário, que é uma temeridade esse tribunal arquivar os processos sem sequer tomar os cuidados necessários. É um recado fortíssimo que nós damos, até em desapreço a que os recursos da educação permaneçam, sejam aplicados em educação. Ainda mais com a lembrança dada pelo conselheiro, e como ele mesmo informou, não constando do mérito, ou não constando da sua parte dispositiva do voto, a ressalva feita quanto a esse recurso poder ser vertido para se pagar honorário advocatício. Ora, é incongruente? Para mim, é incongruente. Isso eu já disse mais de uma vez, não é uma novidade. Se nós afirmamos que os recursos da educação vindos de onde vierem, são para ser gastos em educação, não tenho como excepcioná-los para pagar honorários advocatícios contratuais. Ainda mais quando essa contratação, como bem disse o relator, vai ser decidido talvez em outro momento, em outro tipo de processo. Dessa forma, eu acompanho, reitero, se já tiver voto antecipado, se não, eu acompanho o relator originário para que se conheça e se dê provimento para apuração. Não estou dizendo que vai ser dessa forma, não, mas o provimento para que se apure. Presidente, só, eu acho que eu estou acompanhando o voto vista e não o voto do relator. Eu acompanho Não, é o porque voto aí a mesma vista, coisa, porque conselheiro. Tem duas situações. Tem uns votos que são meus, aí você vai dizer se ele é contrário ao meu voto e acompanha o relator dos votos vistos. Porque, na verdade, E aqui é o ainda não contrário. teve um voto divergente do seu voto. Exatamente. Então, em primeiro lugar, estamos julgando aqui, vamos julgar os processos de vistas devolvidos pelo conselheiro Sérgio. Eu acho que seria, para não tumultuar, para a gente poder fazer parceladamente, é melhor. Então, são os votos, estamos julgando os votos, devolução de vistas do conselheiro Sérgio Maciel. E do E conselheiro. do conselheiro Dos dois, Pode ser os dois é o mesmo assunto? Os dois é a mesma mesmo coisa. assunto. Sendo assim, sendo dos dois, tendo A mesma a mesma, mesmo objeto. o mesmo objeto e a mesma decisão, eu aqui reitero o voto. Se já não tiver antecipado em ambos, eu voto com os relatores originários, senhor presidente. E no caso específico do meu, Não, que aí é a- a decisão simples, Vossa Excelência está votando, Aí estou divergindo para que o tribunal conheça e proveja no intuito de se apurar ou garantir que esses recursos, pelo menos, a priori, eu não sei se tem algum pedido cautelar. Tem. Tem mais Tem o isso item também. 2 aqui, é deferimento de medida cautelar requerida para determinar que os recursos a serem recebidos pelo
pelos municípios de que Vossa tratam Excelência cada não, um desses Vossa processos. Excelência, então, não tomou nenhuma medida monocrática cautelar. Não. Nem o doutor Rodrigo. Não adotei Eu nenhum. adotei medidas Cautelar. cautelares a serem referendadas pelo plenário. Então tem outra faceta do julgamento. Quanto ao doutor Sérgio, O meu não é. o cautelar o pleno que ia dar. Quando o doutor Rodrigo, a gente tem que... Perdão. O meu, quem ia dar era o pleno. Então é a mesma situação. Mesma situação. Então tá, ok. Mesma situação. Então, sendo isso, não tem mais isso que eu sugiro aqui, e que seja para apuração, e como eu disse, garantia. Garantia é a concessão para que esse recurso, não sei especificamente, mas que se for aplicado, seja somente para a educação, não para qualquer outro lugar, nesse sentido, cautelar nesse sentido, por assim dizer, acredito que acompanhando os votos dos relatores originários. Quanto ao voto do também conselheiro... um contraditório. Nesse sentido, você está acompanhando o que eu estou dizendo. Que seja só... Nesse sentido Excelência. que Vossa Excelência falou, eu estou colocando exatamente para aplicação total na educação. Nossa, eu estou falando aqui da cautelar, Sim. Da cautelar para garantia, para garantia. Quanto ao voto de Vossa Excelência, eu divijo nos mesmos termos que se conheça, que se faça a apuração e se há pedido também de cautelar nos processos do conselheiro Otávio Lessa, que seja concedida cautelar para garantir que esses recursos sejam aplicados somente na área de educação. Senhor presidente. A nossa divergência parece que é na questão do arquivamento nesse aspecto. Então, acho que já ficou esclarecido a questão do meu voto. Acompanho o voto vista nos processos de voto vista com o relator Otávio, acompanho o relator Otávio, e nos votos de relatoria do conselheiro também acompanho o mesmo entendimento. Conselheiro Fernando. Senhora Presidente, apenas para, de forma, digamos assim, mais didática, para evitar a redundância da discussão, até mesmo porque tenho me posicionado em outros processos com relação a isso, eu voto com toda a vênia contra a decisão dos votos dos relatores originários, Dr. Sérgio Maciel e Dr. Rodrigo, acompanhando o voto vista do conselheiro Otávio. E nos votos da relatoria originária do conselheiro Otávio, eu voto acompanhando o mesmo. Porque isso eu não quero mais discutir, senhora presidente, que já fiz votos quilométricos com relação a esse entendimento. E eu acho que essa discussão já está, no meu ponto de vista, extremamente esgotado sobre o meu ponto de vista com relação a isso, até mesmo acompanhando de que teremos um momento ideal para discutir a legalidade desses processos, inclusive acompanhando o que foi dito pelo Procurador-Geral em outra sessão, com relação à solicitação da presidência, que dê velocidade para que esses processos venham ao tribunal, para que nós possamos julgá-los no curto espaço de tempo, mas não provendo essas cautelares que, no meu sentir, não cabem. Conselheiro Rodrigo. Senhora Presidente, apenas esclarecendo que esses processos tratam não da contratação, mas da vinculação dos recursos provenientes do precatório à manutenção ou à vinculação ao Fundeb, atual Fundeb. Então, na origem, esse conselheiro votou pela vinculação integral, não só do valor referente ao precatório, mas do destaque também a título de honorários contratuais. Dos processos que estão sendo trazidos pelo conselheiro Otávio Lessa, em que eu relatei, eu não voto mais, pois não vou modificar meu entendimento. Nos processos relatados pelo conselheiro Sérgio Maciel, acredito que eu antecipei voto em todos eles, no sentido de conhecer a representação e deferir medida cautelar por este pleno. Com relação aos votos do conselheiro Otávio Lessa, eu estou divergindo com relação às providências que estão sendo dadas. Acho que o caso ressalta ainda mais, a fundamentação ressalta ainda mais a necessidade de se admitir e processar esta representação, né? E apenas gostaria de deixar registrado que esse entendimento acaba indo de encontro ao entendimento
que vem sendo deliberado por todos os tribunais de contas do Nordeste, que são os tribunais de contas que cabem à fiscalização dessa complementação que é paga pela União. Eu fiz uma pesquisa recentemente, eu não tenho ela aqui, mas todos os tribunais de contas que eu pesquisei, sem exceção, têm se pronunciado pela vinculação integral, inclusive dos valores referentes ao destaque dos honorários sucumbenciais. É como eu estou votando, senhora presidente. Contratuais, perdão. Doutor Sérgio. Senhora presidente, eu permaneço com meu voto nos processos de minha relatoria, em que conhecem daquelas representações, uma vez que satisfeitos os requisitos para admissibilidade previstos no artigo 191 do nosso regimento interno. E também entendo que deva ser deferida a medida cautelar requerida naqueles processos para determinar que os recursos, em sua integralidade, que serão recebidos pelos municípios ali tratados, a título de complementação do antigo Fundef, advindos de ações em fase de execução no TRF da 5ª Região, sejam depositados em conta única do Fundeb, fundo sucessor do Fundef, e que sejam utilizados unicamente em ações de desenvolvimento e manutenção da educação básica, na forma estabelecida na Lei 11.494/2007, notificando os gestores daqueles municípios do teor da presente decisão, fixando multa de 500 UPFAUs, que corresponde a R$ 12.145 em caso de descumprimento. Portanto, entendo que deva ser mantida a decisão. E, com relação aos processos relatados pelo conselheiro Rodrigo Siqueira, eu acompanho na integralidade também, porque é nesse mesmo sentido. E os processos de relatoria do conselheiro Otávio Lessa, que tratam do mesmo tema, do mesmo objeto, o meu voto é no sentido de que eles seja adotada a decisão semelhante à que foi a proposta aqui por mim nesses processos e também pelo conselheiro Rodrigo Siqueira. É como voto, senhora presidente. Observa-se que houve um empate e, em virtude disso, cabe a esta presidência a manifestação para solucionar esse empate. E me manifesto no sentido de levar em vista o processo e, na próxima sessão, trazê-lo com a nossa decisão. Conselheiro, eu pediria só a Vossa Excelência venha para aguardar um instante a relatoria, no sentido de que possamos saudar os alunos da Escola Estadual Professora Julieta Ramos Pereira, que aqui nos honram com suas presenças aqui no nosso pleno, como também da professora Judênia Nascimento da Silva Lima e Gildênia Lins Araújo de Melo. Eu acredito que falei as palavras. Coincidência, duas Judênia. Gildênia e Dilma. Perdão, que me passaram. Obrigada por estar aqui nos prestigiando com suas presenças. Essas visitas têm sido sempre
de muita satisfação para todos nós. Ficamos muito felizes de poder estar contribuindo de alguma forma para a formação cada dia mais, de uma forma mais abrangente da cidadania, e que a presença dos alunos da escola aqui para conhecer um pouco do funcionamento das instalações propriamente ditas, do Tribunal de Contas, é para nós uma satisfação grande, e gostaríamos de registrar que não apenas hoje, mas a qualquer momento, a qualquer dia, que aqui queiram voltar, nos visitar. Creio que todos nós, conselheiros, estaremos sempre disponíveis para que atendê-los, aqueles que quiserem a qualquer de nós visitar pessoalmente a cada um de nós. Estou nesse momento falando por todos, mas acredito que é um sentimento comum, que estaremos sempre disponíveis, dispostos, e muito nos alegrará o interesse de conhecer um pouco melhor e de voltar, de voltarem a nos visitar. Era isso que eu gostaria de registrar. Muito obrigada por, mais uma vez, o projeto Fala Educação está trazendo ao tribunal mais uma escola do nosso estado. Sejam sempre muito bem-vindos, muito obrigada. Só queria fazer uma complementação para a gente perceber a dimensão. Essa já é... Viu, conselheira presidente? Essa já, a gente está, junto com o MPE, essa já é uma escola de Paripoeira, que para a gente está sentindo que o projeto está tendo uma dimensão maior, e dentro da possibilidade do transporte, que é o que mais dificulta a distância, né? E eu fiquei muito satisfeito quando eu vi que era uma escola de Paripoeira, e parabenizar as professoras chudênias, as duas, né? E mais que isso também, não podia esquecer, e não vou esquecer toda vez. Eu queria agradecer aos doutor Alberto, doutor Sérgio, que é fundamental o encontro que eles fazem antes, presidente, lá onde eles apresentam o tribunal, faz uma palestra, e isso dá para a gente, e para eles principalmente, uma proposta, uma ideia do que é o tribunal. Eu queria, como diretor da escola, agradecer profundamente o trabalho extra que vocês fazem, mas eu sei que vocês entendem que da importância disso, independente das funções que você exerce aqui, para que possa possibilitar esse ensinamento e dar para eles uma proposta de cidadania. Doutor Alberto, doutor Sérgio, doutora Raquel ainda está de licença, mas vocês dois, muito obrigado mesmo pela Escola de Contas. Com a palavra do conselheiro para relatar. Tem em mãos agora 3 processos, doutor Gustavo, que esses 3 são aplicação de multas, mas que não foram apresentados. Esse foi recebimento do AER, mas não foi apresentado nenhuma defesa. É o processo TC 2336-2017, da Câmara Municipal de Flecheira, na gestão do senhor Márcio Viana Cavalcante, o não encaminhamento da 4ª remessa do SICAP. Então, apresentou defesa até o presente momento. Processo TC 865 de 2018, do Fundo de Previdência dos Servidores Públicos do município de Belém, senhor Acácio Rafael Almeida da Silva, também não encaminhou a 4ª remessa do SICAP. Não recebeu o AR e até o presente momento, não apresentou nenhuma defesa. E o processo 3905 de 2017, do Fundo Municipal de Educação de Lagoa da Canoa, senhora Cláudia Laranjeiras dos Santos, também não encaminhando. Essa ainda foi a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2014. Em todos os casos não foi apresentada defesa, então estou votando pela aplicação da multa equivalente a 100 UPFAUs para cada gestor, correspondendo a R$ 2.500 para cada um. Da ciência aos gestores destas deliberações, para que no prazo de 15 dias, a contada de trânsito julgado efetue o pagamento. C, pela remessa à direção do FUNCONTES para cumprimento desta deliberação,
E D, alertar o gestor que no pagamento das multas ora aplicada, no prazo fixado, implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da competente ação do título extrajudicial. Com a palavra, o Ministério Público.